Fala aí, galera! Vamos lá para mais uma aula aqui, abordando um pouquinho mais de sistema nervoso. Hoje na nossa aula a gente vai falar um pouco sobre a introdução do estudo do diencéfalo e também do cerebelo, mais duas regiões do encéfalo, para a gente poder finalmente completar todas as partes do sistema nervoso central. Ainda vai ficar faltando uma, precisamos conversar em nossa próxima aula sobre o tronco encefálico. Mas hoje vamos trabalhar a estrutura do diencéfalo e do cerebelo, pensando um pouco na sua anatomia e também complementando com as suas funções. Especificamente, para a nossa aula de hoje, a gente tem os seguintes objetivos que precisam ser cumpridos. Eu tenho certeza absoluta que tudo que eu passar para você hoje vai te dar plenas condições de conseguir, ao final dessa nossa aula, citar as partes do diencéfalo, quais são as suas estruturas anatômicas. Também definir as principais funções do tálamo, do hipotálamo e do epitálamo. Citar as partes do cerebelo também. Anatomicamente, o que a gente pode encontrar ali para descrevê-lo. E lá no finalzinho você vai conseguir também definir quais são as funções desse cerebelo. E aí completaremos mais duas regiões do encéfalo, cada vez mais próximo de conhecer todo esse sistema nervoso central. Meus amigos, quando a gente fala do diencéfalo, essa estrutura encefálica ela é responsável pelo processamento sensitivo e motor entre os centros encefálicos superiores e inferiores a ele. Essa palavra processamento refere-se à capacidade que essa região tem de integrar informações e de filtrar excessos de informações que possam ser desnecessários e que estão chegando para essa região. Então ela vai processar essas informações, sejam elas sensitivas ou sejam elas informações motoras, vindas de um centro encefálico inferior e indo para o telencéfalo, por exemplo, que é um centro encefálico superior. Ou o contrário, vindas do telencéfalo e indo para um centro encefálico que seja inferior ao diencéfalo. Anatomicamente, ela é uma região que está circundando, ela está ao redor do terceiro ventrículo encefálico, como a gente pode observar na imagem à direita. Toda essa região aqui marcada com essas cores representa a região do diencéfalo, onde por dentro haverá o terceiro ventrículo encefálico e todo esse tecido nervoso está circundando essa cavidade. Esse diencéfalo é subdividido em três partes anatômicas. A parte do tálamo, é a parte central, a maior porção dele. Tem uma região abaixo do tálamo, que é denominada de hipotálamo, e uma região acima do tálamo, que é denominada de epitálamo. Então, na imagem à direita, novamente, nós temos toda essa região marcada em laranja, representando a região do tálamo. Acima do tálamo, você tem todo o tecido que faz parte da estrutura do epitálamo. Ele não está somente acima, mas ele também está atrás do tálamo. Abaixo do tálamo, você tem a região que é denominada de hipotálamo. Então, ela não está somente abaixo, mas ela está voltada para a parte anterior do diencéfalo. Assim, nós conseguimos cumprir com o nosso primeiro objetivo de aprendizagem, que é simplesmente citar quais são as partes que fazem parte do diencéfalo. Ele é formado pela estrutura do tálamo, do hipotálamo e do epitálamo. Agora vamos tentar definir quais são as principais funções que essas estruturas vão apresentar. Começando pelo tálamo, é importante ressaltar que essa é a maior região que você encontra na estrutura do diencéfalo. Ele representa 80% de todo o tecido nervoso que está presente ali na estrutura do diencéfalo. E como pode ser observado nessa imagem, esse tálamo ele representa duas massas ovais de substância cinzenta. E em sua superfície existem alguns tratos de substância branca. Então, você tem uma massa oval aqui apresentada, tem outra massa oval aqui apresentada. Elas são conectadas por uma ponte de substância cinzenta denominada de aderência intertalâmica. Na superfície, você tem algumas lâminas de substância branca que passam ali apenas na estrutura da superfície, construindo
os tratos formados pelos axônios mielinizados. Então essa é uma descrição anatômica bem resumida para a estrutura do tálamo, ele tem muito mais do que isso. Vamos continuar conversando um pouco mais sobre ele. A principal substância branca que está nessa superfície do tálamo, ela é denominada de lâmina medular interna. E nessa imagem pode ser observada essa lâmina medular interna representando todo esse trato de substância branca aqui, com formato de Y na superfície do tálamo. Funcionalmente, essa substância cinzenta do tálamo ela é subdividida em 7 grupos principais de núcleos, como aqui marcado em 1 e pela cor azul bem clara, o núcleo anterior em laranja, marcado pelo número 2, a região dos núcleos mediais, marcado pelo número 3, você tem marcado em número 3 a região dos núcleos do grupo lateral. Marcado pelo número 4, temos os núcleos do grupo ventral. 5 está marcando os núcleos intralaminares. 6 está marcando os núcleos medianos. 7 está marcando os núcleos reticulares. Esses são os principais núcleos talâmicos que você vai observar na substância cinzenta da estrutura do tálamo, fazendo com que ele sirva como a porta de entrada para a consciência, porque ele é uma estação de retransmissão de impulsos sensitivos referentes ao tato, à visão e à audição. Retransmitindo para onde? Retransmitindo para o córtex do telencéfalo. Mas essas informações sensitivas elas podem ter vindas ou da medula espinal ou do tronco encefálico. Os neurônios de grupos específicos do tálamo, eles estão ali para eles receberem a sinapse sensorial. E são os axônios desses grupos talâmicos que vão fazer sinapses com neurônios de áreas sensitivas específicas na estrutura do telencéfalo. Então ele é como se fosse literalmente, uma estação de retransmissão. Quando você ligava antigamente para outro país, você precisava ligar para uma operadora e ela é que telefonaria para o número que você precisa em outro país. Então você tem algo bem parecido com a estrutura do tálamo, servindo como uma estação de retransmissão para as informações sensitivas do tato, da visão e da audição que precisam chegar ao córtex sensitivo lá do seu telencéfalo. Mas ao mesmo tempo, o tálamo também ele é uma estação de transmissão de impulsos para a área motora primária, lá no córtex do seu telencéfalo também. Essas informações que precisam ser retransmitidas para a área motora primária são informações de correção de movimentos, que estão sendo geradas nos neurônios do cerebelo ou estão sendo geradas nos neurônios dos núcleos da base. Essas informações de correções dos movimentos são enviadas para o tálamo e do tálamo os neurônios talâmicos fazem sinapse com os neurônios da área motora primária para corrigir a movimentação que precisa ser executada. Dessa maneira, através da retransmissão de informações sensitivas ou da transmissão de impulsos vindos de locais, como cerebelo e núcleos da base, para a área motora primária, o tálamo representa a porta de entrada para a consciência, pois a maioria das informações que chegam ao telecéfalo precisam passar pela estrutura do tálamo, existindo uma correspondência entre os núcleos talâmicos e os giros específicos que a gente tem no córtex do telencéfalo. Por exemplo, a área reticular aqui marcada em vermelho no tálamo, ela tem correspondência com o giro pré-central, que é a área motora primária lá do córtex do telencéfalo. Se você tem uma informação de correção para uma movimentação vinda dos núcleos da base e do cerebelo, ela passa primeiro pelos núcleos reticulares e os neurônios dos núcleos reticulares que transmitem essa informação de correção para as regiões específicas da área motora primária. Se é uma informação sensorial relacionada ao tato, que precisa chegar à área somatosensitiva primária aqui marcada em azul, essa informação sensorial do tato ela foi enviada para o núcleo ventral posterior, no tálamo, e os axônios daqui é que retransmitiram essa informação para a área somatosensitiva primária lá no telencéfalo.
Então, você está aqui mais uma vez observando que o tálamo tem uma correspondência nos seus núcleos com regiões específicas do telencéfalo, servindo como a porta de entrada para a consciência. Nessa correlação clínica, temos a síndrome de Dejerine-Roussy, ao qual pode surgir como resultado de um AVC em grupos de neurônios do tálamo. Consequências disso, a pessoa pode apresentar paralisia esquerda ou direita, que é denominada de hemiplegia. Como o tálamo tem dois hemisférios, o da direita e o da esquerda, o AVC acontecendo em um hemisfério, o outro está saudável. E isso vai resultar em paralisia apenas de um lado do corpo. Pode gerar insensibilidade apenas de um lado do corpo também. Hemianestesia, falta de coordenação motora em parte do corpo. Hemitaxia, as informações de correções do cerebelo e núcleos da base não chegam à área motora primária. Perda da capacidade de reconhecer um objeto pelo tato. Astereognosia. O tato, informação sensorial, precisa passar pelo tálamo para poder chegar à área associativa correspondente lá no telencéfalo. Então, se esses núcleos que devem retransmitir essa informação morreram por conta de um AVC, então essa informação não vai chegar ao seu córtex associativo para você poder ativar as memórias da textura do objeto. Consequentemente, você fica com asterognosia. Mais um objetivo cumprido aqui, galera. Vamos agora para o nosso próximo objetivo, que é pensar nas funções do hipotálamo. E na sequência a gente vai falar das funções do epitálamo. O hipotálamo, em sua histologia, ele é subdividido em regiões que nessa nossa imagem estão sendo destacadas por colorações diferentes. Essa em vermelho representa a região mamilar. Essa em azul temos a região tuberal. Em verde, região supraóptica. E em roxo está marcado para a gente a região pré-óptica. Eu estou chamando a atenção nessa nossa imagem para a região supraóptica do hipotálamo, pois aqui é onde está se originando o trato hipotálamo-hipofisial. Como você pode observar, nessa região vão conter alguns grupos de neurônios e seus axônios vão formar o trato hipotálamo-hipofisial, vindo em direção a essa região da hipófise que é denominada de neurohipófise. Nessa neurohipófise será o local de liberação do hormônio ocitocina e do hormônio antidiurético. Mas onde é que esses dois hormônios realmente foram produzidos? Eles foram produzidos pelos neurônios dessa região supraóptica, aqui no hipotálamo. Eles são produzidos aqui, mas como seus axônios estendem-se até a neurohipófise, lá passa a ser o local de liberação desses hormônios. Esses neurônios da região supraóptica, eles também produzem os hormônios estimuladores da adenohipófise e os hormônios inibidores da adenohipófise, que pela corrente sanguínea vão chegar à adenohipófise para estimulá-la ou inibi-la em relação à sua secreção hormonal. Então, você tem os neurônios dessa região recebendo o nome de células neurosecretoras. Esse é o nome dos neurônios do hipotálamo, de sua região supraóptica, capazes de produzir hormônios e não neurotransmissores. Quando a gente fala das funções que esse hipotálamo então vai desempenhar para garantir a homeostasia do nosso corpo, ele é onde você vai encontrar os grupos de neurônios que fazem todo o controle do sistema nervoso autônomo. Qualquer região mais abaixo, qualquer região ou grupo de neurônios do sistema nervoso autônomo obedece às informações enviadas pelo hipotálamo. Então, isso aqui é realmente o centro de comando de todo o sistema nervoso autônomo, são os neurônios do hipotálamo, pois ele é um dos principais reguladores da frequência cardíaca, da passagem do alimento pelo canal alimentar e da contração da bexiga urinária, como exemplos de órgãos autônomos que ele, por meio do sistema nervoso autônomo, vai controlar. Como a gente acabou de citar no slide passado, o hipotálamo lá na sua região supraóptica ele faz uma produção hormonal de hormônios liberadores, de hormônios inibidores, da ocitocina e do hormônio antidiurético. Esse hipotálamo ele também regula os padrões emocionais e comportamentais,
Junto com o sistema límbico, ele produz, então, a sensação de raiva, de agressividade, de dor e de prazer. Ele faz parte do próprio sistema límbico. Ele também faz a regulação da sua alimentação, pois é no hipotálamo que você tem o grupo de neurônios denominados de centro da fome. E ele vai gerar a sensação de fome sempre que o seu estômago estiver com a dilatação muito pequena. Tem ali presente também o outro grupo de neurônios denominado de centro da saciedade. E quando você se alimenta demais, que o seu estômago dilata demais, esse grupo de neurônios sendo ativados, eles geram a sensação de saciedade. Aqui também regula a sensação da sede pela osmolaridade do seu sangue. Se a osmolaridade está muito alta, significa que está faltando água na sua corrente sanguínea. O líquido intersticial também vai estar faltando água. Esses neurônios do hipotálamo vão então ser ativados, gerando a sensação de sede para você poder se hidratar. O hipotálamo ele também é o principal centro de controle da temperatura corporal. A temperatura dos líquidos do seu corpo, como o líquido intersticial e o sangue, ela é percebida pelos termorreceptores que você tem no tecido do hipotálamo. E por meio do controle do sistema nervoso autônomo, o hipotálamo tenta gerar condições que façam a sua temperatura corporal normalizar. Se o dia está muito quente, por exemplo, por meio do controle do sistema nervoso autônomo, o hipotálamo faria você suar mais, para você perder temperatura para o ambiente e o seu corpo continuar aquecido a 37 graus Celsius. Se o dia está muito frio, o hipotálamo, por meio do controle do sistema nervoso autônomo, ele tende a reter mais água no seu corpo, tende a fazer mais vasoconstrição nas arteríolas periféricas, tentando manter o seu corpo e os órgãos vitais mais centrais mais bem aquecidos a 37 graus Celsius. Além disso, o hipotálamo ele faz parte do relógio biológico do seu corpo, juntamente com a formação reticular e com a glândula pineal. Esses três juntos regulam o ciclo claro e escuro do seu corpo. Eles regulam o ritmo circadiano. O seu corpo, durante as horas de claro, ele tende a estar mais ativo, porque nesse momento, o hipotálamo, como parte do relógio biológico, ele tende a estimular mais o trabalho dos seus órgãos e sistemas. Na parte escura de repouso, o hipotálamo, como parte do relógio biológico, ele tende a estimular menos para que o seu corpo trabalhe menos nesse momento, podendo acumular novas energias para o dia seguinte. É o momento da recuperação fisiológica, a fase escura desse ciclo. Então você tem várias funções diferentes que essa estrutura tão pequena dentro do seu sistema nervoso assume para controlar. É o controle autônomo, produção de hormônios, e não são qualquer hormônio, são hormônios que controlam a principal glândula do seu corpo. O padrão emocional de comportamento, a alimentação, a temperatura, o seu ciclo de claro e escuro que vai te beneficiar na sua recuperação e no seu aprendizado. Então esse hipotálamo é uma região extremamente importante quando se fala na estrutura do seu sistema nervoso central. Verificação da aprendizagem. Temos aqui 5 afirmativas. Eu quero que você julgue se elas são verdadeiras ou se elas são falsas. Aí você vai parar o vídeo um pouquinho, você vai fazer esse exercício e na hora que você tiver o gabarito, você vai dar o play para a gente conferir se você acertou ou se você errou. Aqui o gabarito correto será verdadeiro, falso e falso também. Qualquer dúvida que você tiver, não esquece de deixar aí nos comentários para eu tentar te auxiliar. Agora, pessoal, como nosso próximo objetivo, a gente tem que pensar nas funções do epitálamo. A sua localização a gente já viu logo no começo da aula. Vamos falar do para que vai servir a estrutura do epitálamo. Em relação ao epitálamo, vamos destacar principalmente a região da glândula pineal e a região dos núcleos abenulares que ficam nas abênulas. Então você tem aqui uma visão posterior, estamos olhando de trás para frente. Essa aqui é a glândula pineal, que está conectada à região do epitálamo. Esse tecido nervoso, as laterais da pineal, são chamados de abênulas. E é ali que você vai encontrar os núcleos abenulares. Em relação à glândula pineal, ela é responsável por secretar o hormônio melatonina.
a melatonina junto com a pineal, elas fazem parte também do relógio biológico. É uma maneira hormonal que esse relógio biológico possui de informar as outras partes do relógio biológico, que é o ciclo está claro ou que o ciclo está escuro, para que o seu metabolismo mude como um todo, sendo comandado pelos outros integrantes do relógio biológico. Durante o dia, que a iluminação ambiental ela é muito grande, essa informação sensorial recebida pelos olhos, ela inibe a secreção da melatonina pela glândula pineal. E essa redução na melatonina plasmática vai informar os outros componentes do relógio biológico que estamos na fase de claro. Eles vão então intensificar o metabolismo das células dos outros sistemas. Quando está anoitecendo, que a iluminação ambiental reduz muito, a quantidade de melatonina ela vai proporcionalmente aumentando, sendo liberada pela pineal. Pela corrente sanguínea, ao chegar aos outros componentes do seu relógio biológico, essa quantidade de melatonina começa a inibir o trabalho deles. E aí, como consequência, o metabolismo das células dos seus órgãos e sistemas vão ficando cada vez mais reduzidos também. Então, a melatonina ela é uma molécula sinalizadora hormonal que vai diretamente auxiliar o seu ciclo transitar de claro para escuro ou de escuro para claro. Já os núcleos abenulares, aqui presentes nas abênulas de um lado e do outro da glândula pineal, eles estão relacionados com as respostas emocionais desencadeadas pelo olfato. Às vezes você sente um cheiro e esse cheiro desencadeia uma emoção. Você sentiu um cheiro e esse cheiro te deixou com raiva. Você sentiu um cheiro e esse cheiro te deixou feliz. Você sentiu um cheiro e esse cheiro te deixou triste. Então, essa emoção desencadeada pelo cheiro, isso acontece graças aos núcleos abenulares, que conseguem associar a informação sensorial do olfato com uma memória emocional específica. Por exemplo, você está sentindo o cheiro, o perfume da pessoa amada, vai desencadear a sensação do amor e você não estava lembrando especificamente dela, foi o cheiro. O cheiro do biscoito caseiro da sua avó te deu saudade. Você sentiu o cheiro daquela comida e fez você sentir saudade, mas às vezes você nem se lembra de quem que você está sentindo saudade. Então você tem os núcleos abenulares com esse papel, integrar as informações relacionadas a uma emoção com as informações relacionadas a esse sentido sensorial que é o olfato. Mais um objetivo completado, pessoal. Acabamos de falar das funções de encéfalo como um todo. Tálamo, estação de retransmissão. Epitálamo integra a informação do olfato a uma emoção. Ao mesmo tempo, ele participa do relógio biológico por meio da pineal e melatonina. Hipotálamo, esse faz um mundo de funções completamente diferentes. Controla todo o seu sistema nervoso autônomo, produz hormônios, participa do relógio biológico, juntamente com outros dois componentes. Regula a temperatura do seu corpo, ele regula a sua alimentação, ele faz um mundaréu de coisas bem necessárias para o seu corpo. Agora vamos para o nosso próximo objetivo, que é citar as partes do cerebelo antes de falar da sua função. Essa estrutura do nosso encéfalo, ela é a segunda maior estrutura encefálica. Esse cerebelo é dividido em regiões. Assim como o telencéfalo, ele apresenta a região do córtex, que são as folhas cerebelares. Aqui você encontra a distribuição da substância cinzenta especificamente. Abaixo do córtex, você encontra a substância branca do cerebelo. Ela está organizada na estrutura de tratos. São os tratos cerebelares que estão construindo a árvore da vida ali por dentro. Então, como você pode olhar nessa imagem, a substância branca que está aqui por dentro do cerebelo, ela tem esse aspecto de árvore. Então, você tem aqui o caule principal e os galhos que se ramificam dessa árvore. Essa é a árvore da vida. Quem são as folhas dessa árvore? Você está falando do córtex, que possui a substância cinzenta, representando as folhas dessa árvore da vida. Em relação à sua anatomia, se nós olharmos com essa vista de cima para baixo o cerebelo, ou de baixo para cima, independente da posição que você está olhando de cima para baixo ou de baixo para cima, você vai perceber que o cerebelo tem um formato de borboleta. Lembra bastante o formato dessa borboleta.
No centro aqui você está observando o verme da borboleta e os dois hemisférios nas laterais representam as asas da borboleta. Então você tem toda essa distribuição quando se pensa de anatomia externa. Os hemisférios são as asas dessa borboleta, os hemisférios cerebelares. E eles também são subdivididos em lobos. O córtex desses hemisférios cerebelares, assim como eram no telencéfalo, eles são também subdivididos em lobos. Então você tem, olhando de cima para baixo primeiro, um lobo anterior, um lobo posterior. Mas existe um terceiro lobo nesse hemisfério, que ele está escondido, temos que olhar de baixo para cima. O lobo flóculo nodular, que está aqui embaixo. A região do flóculo, a região nodular. Então, esse é o lobo flóculo nodular. Nessa nossa imagem, a gente pode perceber que a substância branca ela está formando a estrutura dos pedúnculos cerebelares. Os tratos ali presentes nessa substância branca, ao saírem do cerebelo, estão criando a estrutura desses pedúnculos, que vão servir para conectar o cerebelo com o tronco encefálico. Ao pedúnculo cerebelar superior, aqui está o pedúnculo cerebelar superior. Pedúnculo cerebelar inferior. Nessa imagem aqui está presente o pedúnculo cerebelar inferior. E o pedúnculo cerebelar médio também está ali presente. Pedúnculo cerebelar médio, ele está vindo para essa posição aqui. Então, o superior, o inferior e o médio está vindo para essa posição aqui. Ele está omitido dessa figura. O legal dessa imagem é que dá para a gente observar um pouco mais a substância cinzenta também, nessa parte que está um pouco mais ampliada. Assim como é o córtex do telencéfalo, você observa que o córtex do cerebelo ele também é cheio de dobras, para permitir que haja um aumento de superfície na região do córtex, mas é que esse aumento de superfície, esse aumento de área de córtex, ocupe um volume pequeno, não necessitando de um compartimento muito grande para contê-lo. Galera, para finalizar a nossa aula, agora só precisamos definir quais são as funções que o cerebelo tem a desempenhar na estrutura do nosso encéfalo. Vamos lá! Essa parte do nosso sistema nervoso central, essa parte do nosso encéfalo, tem a função primária de conseguir avaliar como os movimentos iniciados nas áreas motoras do telencéfalo estão sendo executados. Ele faz essa avaliação. Ele está sempre recebendo informações de como o movimento está sendo executado e sempre está recebendo informações de como o telencéfalo realizou o planejamento da execução desses movimentos. Ele vai fazer essa comparação momento a momento, para que na hora que houverem erros, antes de ser executado o erro, o cerebelo corrige essas discrepâncias e manda por meio do tálamo as informações de correções que têm que ser aplicadas pelos neurônios da área motora primária, lá no giro pré-central, garantindo assim um correto controle da postura, um correto controle do equilíbrio ao ser executados os movimentos voluntários. Para você perceber a importância da correção dos movimentos que estão sendo executados na musculatura em relação aos movimentos que foram planejados pelo seu telencéfalo. O cerebelo faz esse papel. Existe a correlação clínica chamada de ataxia, que lesões cerebelares levam à perda da capacidade de coordenar os movimentos musculares. Quando a pessoa é cega de nascença, por exemplo, ela não enxerga desde que nasceu, e ela ao mesmo tempo também tem a ataxia, na hora que ela tenta acertar o alvo, que nesse caso é o dedo dela indo em direção à ponta do nariz, ela não tem coordenação motora para poder fazer a correção do movimento e conseguir chegar à ponta do nariz. Ela erra o alvo todas as vezes. Outro sintoma é a marcha cambaleante, como é a marcha do bêbado. Quando a pessoa tem ataxia, ela literalmente está andando que nem bêbado e ela nem está percebendo que está andando desse jeito. Porque o planejamento que o telencéfalo fez é o que ele acha que está sendo executado na periferia do seu corpo. Só que não é. É aquela marcha cambaleante, sem equilíbrio, sem postura, como se a pessoa estivesse bêbada.
Outra coisa interessante é o efeito mesmo do álcool, a bebida alcoólica. Conforme você vai ingerindo, esse álcool ele vai inibindo o trabalho lá dos neurônios do cerebelo. E aí, como consequência, essa ataxia alcoólica começa a surgir. O bêbado acha que está andando em linha reta, mas o que você percebe é que ele está andando, né, num zigue-zague, às vezes cai até. Quando ele vê, ele já caiu no chão, ele não percebeu que ia cair para poder se equilibrar e ficar em pé. Então isso aí também é chamado de ataxia, mas essa é uma ataxia momentânea, apenas sobre o efeito da bebida alcoólica. A ataxia ela vai desaparecendo conforme vai havendo a diminuição da concentração de álcool do sangue. Verificação da aprendizagem. Temos aqui 5 afirmativas para você me dizer se elas são verdadeiras ou falsas. Para o vídeo, responde essas perguntas. Na hora que você souber o gabarito, você confere aqui comigo. Esse aqui temos o seguinte gabarito, galera. Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Se você tiver alguma dúvida, não esquece de deixar ela aqui no comentário para eu poder tentar te ajudar. Assim completamos mais essa etapa. Conseguimos na nossa aula de hoje citar as partes do diencéfalo, definir as principais funções do tálamo, hipotálamo, epitálamo, citar as partes do cerebelo e por último agora a gente definiu qual é a sua função. Muito obrigado por você ter assistido mais essa videoaula. Se você tiver gostado dessa videoaula, não esquece de deixar aqui o seu joinha e se inscrever no canal para eu poder te ajudar, né? Assim você recebe as notificações das novas aulas que eu estou postando aqui. O seu joinha para mim é super importante, que me ajuda a escolher qual é o tema que eu tenho que trabalhar com você, porque você gosta mais desse tema. E aí eu vou escolher mesmo preparar mais aulas desse assunto para você completar aí o seu aprendizado. Um grande abraço, recomende esse vídeo aqui para o seu colega que está precisando fazer uma revisão desse conteúdo. Um grande abraço para você, fica com Deus, te vejo na próxima videoaula, galera. Fui!